Maurício Silva. Eita, mais pergunta de política. Vamos lá. Pirula, entre republicanos e democratas, você sabe qual deles foi historicamente pior para o meio ambiente e aquecimento global ou é tudo ruim igual? Cara, entre republicano e democrata, atualmente os republicanos têm uma tendência a desacreditar a mudança climática e não se importar tanto para agendas ambientais. Os democratas fingem que se importam. É mais ou menos assim que funciona. Participam das cúpulas do clima e etc. O Obama, eu lembro até hoje de uma conferência do clima, que eu não vou me lembrar onde foi, que o Obama chegou lá, estava todo mundo esperando a fala do presidente dos Estados Unidos, estava todo mundo esperando, era uma das partes mais aguardadas, e o Obama chegou e meio que todo mundo estava esperando, porque o Obama, o primeiro presidente negro, o cara é democrata, é progressista, o cara não vai o cara vai falar uma coisa. Ele simplesmente chegou lá no plenário, na bancada lá, chegou e falou assim: What is good for America is good for the world. E falou que não ia fazer nada, porque ia prejudicar a economia dos Estados Unidos. A coisa mais broxante do mundo, todo mundo esperando. O Obama naquela época era tipo a pessoa mais falada do mundo, tal, não sei o que, presidente negro no país que teve apartheid e tal, não sei o que. Foi um puta de um balde de água fria, que todo mundo ficou tipo, Então, assim, agora, no final do segundo governo do Obama, ele já não estava mais falando mal de aquecimento global, já não estava mais discordando, e estava querendo propor mudanças, mas seriam mudanças American style, sabe? Tipo, mudanças do jeito dele, alguma coisa assim. Mas pelo menos não estava mais negando. Hoje em dia, os Estados Unidos, os democratas, não negam mais a mudança climática. E a gente tem que lembrar que o Trump, ele proibiu publicações sobre mudança climática. E aí teve os professores que trabalham com clima na rua e os professores foram recebidos a golpes de cacetete. Esse tipo de coisa demonstra que, mesmo que os democratas sejam muito ruins para o meio ambiente, os republicanos, pelo menos no momento, estão piores, e estão bem piores. O George Bush, que era republicano, ele declarou guerra às florestas, por exemplo, dos Estados Unidos. Onde não tinha parque florestal, ele estava mandando abaixo. O pessoal estava reclamando dentro dos Estados Unidos. Falando, meu Deus, o cara estava desmatando a Flórida. Mas assim, tipo, cortando a Flórida, o George Bush. Aí, quando subiu o Obama, ele deu uma reduzida nisso, ele deu uma segurada. Então, no frigir dos ovos, os democratas são melhores, sim. Eu falei que eles fingem que se importam, e de fato é verdade, mas eles são melhores, sim. Os democratas, em linhas gerais, são melhores. O problema é que o melhor ainda é muito ruim. Agora, não confunda isso com a população dos Estados Unidos. Tem um monte de gente nos Estados Unidos que tem consciência ambiental e uma consciência muito boa e bem melhor que a nossa. Inclusive, muita pesquisa de ponta no que diz respeito à parte ambiental é desenvolvida lá, né? Então não dá pra gente também, né, cagar em cima da cabeça do pessoal. Agora, nem sempre foi assim. Eu tô tentando lembrar o Theodore Roosevelt, que foi o cara que criou os primeiros parques nacionais. O Theodore Roosevelt, ele era democrata ou republicano? Era republicano. Era numa época em que os republicanos eram meio diferentões lá e os democratas que flipavam. O Theodore Roosevelt foi o que criou os primeiros parques nacionais. Ainda que ele fosse um cara com claras tendências eugenistas. Mas ele tinha uma série de contatos... Bom, a gente tem que levar em conta também brancos do começo do século XIX, do começo do século XX, né? Finzinho do século XIX. Não dava para esperar muita coisa deles também, né? Branco nas Américas, né? Tanto é que você tem até o John Muir, né? Que era o velho da floresta. Sabe a figura típica do velho da floresta? Aquele cara barbudo, que vive no meio do mato, que quase não toma banho, que fica lá, não sei o quê. E a pessoa, então, o velho louco era o Muir. O Muir era um cara que ele foi uma das pessoas que mais se preocupou com indígenas, viveu entre os indígenas muito tempo lá nos Estados Unidos e mais se preocupou com a questão de parques nacionais. E como ele era amigo do Theodore Roosevelt, ele que pressionou o Roosevelt a criar Yellowstone e a criar os outros parques nacionais. Agora, se você for olhar textos do Muir, você vai ver ele sendo racista. Mas aí é aquilo, a gente releva por uma questão de ser fruto da época.
Pode ser. Ele ajudou bastante os indígenas. Mas isso não impede você de ser racista. Pra caralho. Então, enfim, vocês têm todas essas questões, né? Isso, o Eric lembrou bem. O Roosevelt veio pra Amazônia com o Marechal Rondon, na época. Ele veio pro Brasil e ficou na Amazônia. Ele era um cara preocupado, ele era republicano. Há uma ambiguidade. Inclusive na maneira como o meio ambiente era tratado e pelo motivo, né? As primeiras reservas florestais que foram feitas aqui no Brasil foi o Getúlio que fez e era para, como se fala, para reservatório de madeira. Não era pensando no equilíbrio, nos bichos, na fauna, na flora. Não tinha estudo sobre isso ainda, né? O Afonso está falando, o Teddy Roosevelt foi péssimo para a América Central, levou segregação no Panamá, foi horrível. Não estou falando que o Theodore Roosevelt foi bom para tudo, né? Ele foi o cara. Inclusive, nem estou dizendo que o fato dele ter criado os primeiros parques nacionais faz dele um cara excepcional. Só que ele que criou, e era republicano, tinha outra pegada.